E nessa semana esteve em debate na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados a estruturação do INCRA e da reforma agrária. Os deputados têm apresentado a necessidade de mudar as regras atuais da reforma agrária no país, mostrando que a agricultura brasileira e a situação dos pequenos agricultores não é mais a mesma de 30 anos atrás, quando muitas leis regulamentavam a ocupação do solo. Esse trabalho, realizado pelo governo federal de ocupação do solo como política pública por meio do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA foi criado em 1970 durante a ditadura militar, com o objetivo, na época, de diminuir os conflitos de terra. É uma autarquia federal, possui autonomia administrativa para desenvolver suas atividades. E entre as atividades do INCRA, estaria fornecer orientação aos assentados de reforma agrária, no manejo da terra, na produção de alimentos, fornecer assistência técnica para a venda dos alimentos que produzem por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, alimentos esses que também são comercializados e oferecidos na rede pública de ensino, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Mas o INCRA tem tido dificuldade de exercer suas atividades. O INCRA também realiza a regularização fundiária de áreas ocupadas por pescadores, ribeirinhos e outros povos tradicionais. Por isso o tema está sendo debatido na Câmara dos Deputados. E uma das pessoas que tem levado esse tema adiante, esse debate dessas mudanças, é o deputado federal por Minas Gerais, o deputado federal Zé Silva. E nós vamos conversar com ele. Boa tarde, deputado Zé Silva. Caro Fernando, um prazer falar com você, todos os seus ouvintes do Cidade Urgente, para falarmos da importante audiência pública que aconteceu esta semana na Câmara dos Deputados, na Comissão de Agricultura, com a presença do presidente do INCRA, da ex-ministra Tereza Cristina, de muitos assentados do Brasil inteiro, representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores e também presente lá as associações e sindicatos dos funcionários do INCRA, que vivem um momento muito crítico, precisando da sua reestruturação. Deputado federal Zé Silva, e um dos pontos dessa reestruturação e dessa mudança na legislação é a possibilidade dos trabalhadores rurais adquirirem o direito do lote reconhecido pelo INCRA de 2015 para cá, o que está proibido devido a uma norma do INCRA. Bem, todos sabem da minha história de luta com a agricultura familiar e na agricultura familiar os assentados da reforma agrária. E nesta audiência pública, aqui na Câmara dos Deputados, nós tratamos sobre a regularização daquelas famílias que chegaram depois da Lei 13.465 de 2017, que já faz 7 anos, e de lá para cá são mais de 30 mil famílias, segundo o próprio INCRA, que a lei não permite a regularização. Então é muito coerente. Ao invés de você tirar uma família que, sem entrar no mérito de como ela chegou lá, que já está trabalhando e tem perfil para fazer outra seleção e colocar outra família, é muito mais rápido e muito mais justo regularizar as famílias que estão no lote, desde que preencha os requisitos da reforma agrária. Nada contra a lei, porque se for contra a lei, todos sabem que não tem o meu apoio. Deputado federal Zé Silva, a falta desse documento de reconhecimento, o contrato de concessão de uso, produz uma série de inseguranças jurídicas para o pequeno produtor rural. Ele não poderá nem sequer aposentar como trabalhador rural e nem mesmo tirar um cartão do produtor. Bem, eu tenho afirmado, e é uma realidade, não só de famílias assentadas da reforma agrária, mas quem tem imóvel rural, mas também urbano, quem não tem o documento da terra é como cidadão que não tem identidade de CPF. É muito cruel ter uma família, chega na terra, é o sonho da terra própria. Se ele não tem o documento, ele não pode fazer um financiamento, ele não pode comprar vacina para vacinar os seus animais, ele não pode vender os seus produtos, o fruto do seu trabalho, até para merenda escolar, para o programa de aquisição de alimentos,
não pode comercializar. Isso é muito ruim para o produtor rural, para o agricultor e também para o município, para o estado. Nem imposto ele consegue pagar. E o mais difícil ainda, ele não tem a segurança de que sua família terá aquela terra para dar continuidade à família ali, cuidando da terra, trabalhando, porque é o que eles sabem fazer e fazem muito bem. E até para aposentar no futuro não tem como comprovar. Por isso que é fundamental, e a minha luta aí já há mais de 3 décadas, mais de 30 anos, para que todos tenham o documento da terra. Isso é uma responsabilidade do governo, do INCRA. Reforma agrária não é só a terra. É preciso ter assistência técnica, ter estrada, ter unidade de saúde, é preciso que tenha ali energia elétrica, habitação, financiamento para produzir. A reforma agrária é esse conjunto de medidas. E só ter a terra e deixar as pessoas sem documentação, isso é um desrespeito. Por isso que a minha luta é muito forte aqui no Congresso Nacional, também quando fui presidente da Emater, extensionista rural, é para que tenha uma reforma agrária que não seja ideológica, mas seja reforma agrária técnica. E técnica é com todos esses pontos que eu citei, para a família que quer a terra, tem que ter a terra para produzir. Não é brincar de ser produtor rural também não. Deputado federal Zé Silva, e com essa luta eu tenho informação que já pode somar alguns resultados. Inclusive foi por meio de uma lei de autoria do senhor, para que aquele produtor que já pegou o contrato de concessão de uso, ele tenha facilidade de pagar a terra para o governo federal. Porque vale lembrar que a terra não é doada. A terra é comprada pelo governo federal por meio do INCRA e dado um termo de uso para esse assentado da reforma agrária. Depois de um tempo, o assentado tem a possibilidade, após pegar o título da terra, de comprar a terra do governo federal. Uma lei que já foi aprovada no Congresso facilita essa compra. E agora o segundo passo nesse avanço é a fixação de um prazo para o INCRA emitir esses documentos. Há relatos aqui em Paracatu de pessoas que estão há 20 anos em um lote da reforma agrária e, deputado, sem um contrato de uso até hoje. Bem, como eu disse, que já fazem 7 anos que a última lei da reforma agrária, que é a 13.465 de 2017, que lá nela eu consegui inserir para os produtores que receberam o título definitivo pagar 10% do valor da terra, o valor de mercado, mas agora vários projetos tramitando. Na quarta-feira, depois da audiência pública, eu estive reunido com o presidente do INCRA, o diretor Giuseppe, com o deputado Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul, que é meu parceiro, em vários projetos, para definir de todos os projetos como que vai ficar o relatório dele para ser a futura nova lei. Então, nós combinamos que vem do meu projeto 4408, aquelas famílias que estejam há mais de um ano no lote e preencham todos os requisitos da reforma agrária. Coloquei um prazo, o INCRA terá 120 dias para responder o requerimento. Não é nem pedido da família, é requerer. Você requer quando é garantido que você tem direito. Então a nova lei será o seguinte: todas as famílias que estiveram mais de um ano no lote, preencher todos os requisitos da reforma agrária. E aí nós colocamos um prazo para o INCRA. Então o deputado Alceu vai apresentar nos próximos dias aí o seu relatório. Ele não precisa ter votação do plenário, basta ser aprovado na Comissão de Agricultura, depois de Constituição e Justiça, vai para o Senado, para o presidente da República sancionar. Então a nossa luta aqui é para dar agilidade. Como eu disse, são mais de 30 famílias que hoje, o que o INCRA teria que fazer? Teria que tirar essas famílias, abrir um edital para selecionar outras. Então, de todos os projetos, foi importante, não só o meu projeto, mas todos que foram apresentados para chegar nesse consenso. E o consenso foi esse. Eu disse, gente, não adianta colocar uma data. Por exemplo, se colocar, todos chegaram até o final de 2021, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, teria que fazer outra lei. E a melhor lei, gente, é aquela que seja justa, que seja fácil e seja aplicada. Então, repetindo, vai ser todos que estiverem no lote há mais de um ano e preencher os requisitos da reforma agrária, o INCRA terá 4 meses, 120 dias para responder o requerimento da família assentada, regularizar. Eu estou conversando com o deputado federal Zé Silva, falando sobre os debates importantes que aconteceram nessa semana na Câmara dos Deputados. Deputado federal Zé Silva, outra situação que foi notícia no Brasil inteiro nessa semana, ainda dentro desse tema, foi que o INCRA divulgou que suspenderia suas atividades externas
por falta de recurso, o que complica a vida ainda mais de milhares de pessoas que estão com processos no INCRA. E para tentar mudar essa realidade, o senhor propôs que parte do ITR, o Imposto Territorial Rural, seja destinado para manter a assistência do INCRA aos pequenos produtores. Outro ponto importante que foi discutido nessa audiência pública, e eu quero aqui acrescentar, é o que foi notícia no Brasil inteiro. O presidente do INCRA, ele fez uma orientação para os estados e lá fica muito claro dessa orientação do presidente que o INCRA padece hoje por falta de recursos. Não tem recursos para os profissionais do INCRA irem até os assentamentos, fazerem as vistorias, fazer o trabalho técnico que precisa ser feito. Então discutimos que é preciso que o governo federal, ele coloque mais recursos para o INCRA. Hoje não pode ficar dependendo só de emenda de deputados. Eu coloco uma emenda aqui, eu coloco outra ali, mas não resolve. Isso é uma obrigação. Isso é uma obrigação do governo federal, que tem que colocar recursos para o INCRA funcionar e funcionar muito bem. Também eu tenho até uma indicação para reestruturação das carreiras dos funcionários do INCRA. O INCRA já teve quase 10 mil funcionários, hoje tem em torno de 3 mil, e desses uns 30% deve aposentar dentro de um ano e meio. Então é preciso também abrir um concurso público e estruturar ali a remuneração dos profissionais do INCRA, que são profissionais preparados, qualificados, mas o número é muito pouco. Por isso que está fazendo convênio com as prefeituras aí, para as prefeituras ajudar o INCRA a fazer, o que é de responsabilidade do governo federal. Nessa área de recursos, eu apresentei um outro projeto da minha autoria, que está tramitando, para que aquele imposto que todo produtor rural paga, que é o ITR, Imposto Territorial Rural, esse imposto, a parte do governo federal vá diretamente para o INCRA, para ele fazer duas coisas: a regularização fundiária, não só de assentamentos, mas outras áreas que precisam ser regularizadas, e também fazer o desenvolvimento dos assentamentos, que é aquilo de ter estrada, energia elétrica, assistência técnica, casa, posto de saúde, escola, lugar para o pessoal praticar esporte, se divertirem e especialmente dinheiro para produzir. Então esse projeto meu também está tramitando aqui na Câmara dos Deputados. Eu conversei com o deputado federal Zé Silva, deputado federal por Minas Gerais. Ele falou um pouco da atuação e dos debates em prol da agricultura familiar, representando a agricultura familiar em Brasília, na Câmara dos Deputados. Deputado federal Zé Silva, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade Urgente. Paulo Fernando, um abraço para você, um abraço a todos os ouvintes da Boa Vista, do Cidade Urgente, e estou aqui na luta para que as famílias assentadas e todos os produtores rurais tenham acesso às políticas públicas. Grande abraço. Obrigado, deputado federal Zé Silva. Lembrando que o debate com relação da alteração da lei a partir de 2015, para que a pessoa que adquira um lote da reforma agrária tenha direito, pelo menos, do contrato de concessão de uso, o CCU, foi uma sugestão do vereador de Paracatu, Evandro, da usina, que ele apresentou ao deputado Zé Vitor e também ao deputado federal Zé Silva, e que hoje é tema de debate, um dos principais assuntos da agricultura familiar no Brasil, em debate em Brasília.